A Revolução Francesa. A Revolução Francesa influenciou toda a história da Europa e da América na passagem dos séculos XVIII para o XIX. A nossa maneira de pensar política ainda hoje traz muitos valores da Revolução, como a preocupação com os direitos humanos. Como percebemos, a Revolução Francesa exerceu uma grande influência na história da humanidade. Estudá-la ajuda a compreender como foi fundado o mundo contemporâneo. A insatisfação social. No final do século XVIII, a França encontrava-se em meio a uma crise econômica. Os camponeses são os culottes, que eram artesãos, operários das manufaturas e pequenos lojistas, e ainda os burgueses estavam insatisfeitos com a situação. Pagavam muitos impostos para sustentar e dar boa vida à nobreza e ao clero, enquanto eram prejudicados. Tensão social. Podemos imaginar o ódio que todos os trabalhadores tinham dos privilégios dos nobres. Suas ideias inovadoras se juntaram com a de iluministas, os deixando ainda mais confiantes. A crise do antigo regime. 2 anos antes da Revolução, ocorreram graves acidentes meteorológicos, o que fez a produção de alimentos diminuir e a fome aparecer para as famílias camponesas. Veio acompanhada ainda do aumento dos preços dos alimentos. O governo estava falido e suas despesas eram maiores do que o dinheiro arrecadado. Para tentar resolver o problema, o rei Luís XVI decidiu consultar a sociedade francesa. Convocou a Assembleia dos Estados Gerais. Você deve estar se perguntando: o que são e quais são os Estados Gerais? Estados Gerais. A sociedade francesa era dividida em três estados. O segundo estado era formado pelos nobres, e a grande maioria da população pertencia ao terceiro estado: burgueses, a pequena burguesia, camponeses, sans-culottes e até humildes padres da paróquia. Vale lembrar que o primeiro e o segundo estados eram privilegiados, pois não pagavam impostos, diferente do terceiro estado. A Assembleia dos Estados Gerais. Esta Assembleia reuniu perto de 900 deputados, que eram os representantes dos três estados. A maior parte pertencia à burguesia. Mas devemos notar que os deputados não tinham direito de fazer leis ou então mudar algo. Estavam ali apenas para apresentar suas ideias ao rei. Ideias estas que visavam a recuperação do país. Porém, logo nas primeiras reuniões, ficou claro que as ideias eram opostas e que assim a paz não iria durar por muito tempo. A Revolução. Diante da intransigência da nobreza, os deputados do terceiro estado resolveram se reunir em outro salão. Foram tão ousados que criaram uma nova Assembleia, a Assembleia Nacional, já que representavam a maioria da população francesa. O principal objetivo era criar uma Constituição. Podemos perceber que a criação de uma Constituição significaria o fim do regime absolutista, ou seja, era a própria revolução acontecendo. A revolução começou calma, mas depois a nobreza se irritou, então a violência começou. A queda da Bastilha. A França estava conturbada. As pessoas não falavam de outra coisa. A simpatia popular pelos deputados da Assembleia era muito grande. Os sans-culottes formaram uma multidão nas ruas e invadiram os arsenais e confiscaram fuzis e espadas. Determinados foram rumo à Bastilha, uma antiga prisão que representava o que havia de mais odioso no antigo regime. E com muito esforço, os sans-culottes derrubaram o símbolo da tirania. A queda da Bastilha marcou o início simbólico da Revolução Francesa. Atualmente é uma data de festa na França. A queda do antigo regime. Logo após a Noite do Grande Medo em 1789, momento em que a Assembleia Nacional decretou o fim dos privilégios feudais, surgiu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi publicada no ano de 1791, mas já trazia muito das leis que temos hoje, como, por exemplo, todos os homens nascem livres e iguais. A lei tem de ser a mesma para todos, entre outras.
Porém, o maior decreto foi a divisão dos três poderes. O poder executivo permanecia com o rei, mas o poder legislativo seria exercido por uma Assembleia de Deputados. Todos conseguiram compreender o que de fato aconteceu? A França deixou de ser absolutista e passou a ser uma monarquia constitucional. Os limites da Revolução e a Contra-Revolução. Mesmo tendo ocorrido a Revolução, tinha muito que melhorar, já que os únicos beneficiados foram os ricos burgueses. Quem propôs mudanças foi novamente os sans-culottes, com o apoio do advogado Robespierre. Nesse mesmo momento, outros países estavam aflitos, com o caos francês, e decidiram invadir a França e estabelecer o absolutismo. Já devo adiantar que não conseguiram, e ainda houve a fuga do rei Luís XVI, que ao ser capturado foi preso e ficou à espera do julgamento. A Convenção. A França se tornou então uma república. Agora, quem governava era uma assembleia chamada Convenção, onde haviam basicamente três partidos. A Gironda, que era formada pela alta burguesia e não queriam mais mudanças. A Planície também representava a alta burguesia. E a Montanha, formada pelos jacobinos, que representavam a pequena burguesia e consideravam os interesses dos sans-culottes. A execução do tirano. A primeira medida da Convenção foi o julgamento do rei Luís XVI, acusado de crime de tirania contra o povo francês. A maioria aprovou a pena de morte e então, diante do aplauso de milhares de pessoas, o rei foi executado em 1793. Quando a cabeça do rei caiu no cesto abaixo dele, muitos aristocratas ficaram aflitos, pensando se eles seriam os próximos. A Revolução em perigo. Outras potências europeias ficaram indignadas com tudo o que vinha acontecendo na França, e por isso a invadiram. A cada dia os exércitos avançavam mais, e para combatê-los, os jacobinos invadiram a Convenção e prenderam todos os girondinos, já que estes não apoiavam suas ideias. O poder jacobino. A contra-revolução avançava, o tumulto era total. Os jacobinos, a fim de conquistar o povo e receber o seu apoio, criaram uma nova constituição, que agora incluía o direito ao voto, ao trabalho e à educação para todos. Criaram impostos para os ricos e distribuíram terras aos camponeses. Mas não bastavam as leis sociais. Os jacobinos criaram um grupo de deputados que formaram o Comitê de Salvação Pública, órgão que cuidava da segurança interna da França, e no momento foram responsáveis pela administração da política do terror. O principal revolucionário era o jacobino Robespierre. Depois de um período de terror e de grandes repressões, toda a nação foi mobilizada para a guerra, cada um com uma função. E assim, o incrível aconteceu. Os exércitos invasores foram derrotados. Mais uma vez, a revolução se safou, e a grande burguesia se preparava para retomar o poder. Disso, houveram ainda muitas discussões, principalmente entre jacobinos e burgueses pela disputa do poder. Robespierre se torna ainda mais importante, porém é executado mais tarde. E aí, posteriormente, surge um grande personagem, Napoleão Bonaparte. Aqui se encerra nossa apresentação sobre a Revolução Francesa. Nós esperamos que todos vocês tenham compreendido.